vamos abrir nossas Bíblias no texto que vamos meditar nesta noite. É a primeira carta de Pedro, capítulo 1. 1 Pedro 1, do versículo 1 ao 4. Eu peço que vocês, por gentileza, prestem bem atenção na leitura. Diz assim a palavra de Deus: Eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos escolhidos que vivem como estrangeiros nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu. E o Espírito santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Amém. Oremos. Pai, que bom estarmos reunidos aqui nesse tempo agradável e podemos buscar a orientação para as nossas vidas por meio da Tua palavra, que é santa, que é pura. Fala conosco, ensina os nossos ouvidos e corações. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é Nascidos para a Glória. No século III a.C., um jovem, ele sobressaiu na governança de uma nação. Alexandre o Grande. Alexandre, em 8 anos, dominou o mundo antigo daquela época. Todo mundo conhecia Alexandre o Grande. Ele ficou muito poderoso, ele ficou muito conhecido, ele ficou muito rico. Mas, tão rápido quanto a sua ascensão, foi também a sua morte. Ele adoeceu nas suas viagens, nas suas muitas batalhas, e ele, no leito de morte, falou: eu quero apenas que sejam cumpridos 3 coisas que eu vou lhes dizer. A primeira delas, no meu enterro, eu quero que os médicos mais conhecidos carreguem o meu corpo, para que todos vejam que chega um momento na vida de um homem, seja ele rico ou pobre, ele não adianta chamar os mais competentes médicos, porque ele morre. Eu quero também que vocês coloquem na passagem do meu corpo ouro, prata, diamantes que eu conquistei em vida, para que as pessoas entendam que eu não vou levar nada. E eu quero que as minhas mãos fiquem para fora do meu caixão, da minha urna, para que as pessoas vejam que elas realmente estão vazias. Ninguém leva nada deste lugar. Assim como ele, nós somos lembrados pelo texto bíblico que a glória humana é efêmera. As pessoas podem ficar conhecidas, as pessoas podem ficar ricas, as pessoas podem ficar em evidência, mas chega um momento, a Bíblia trata isso da seguinte maneira: assim como a flor que murcha e seca e depois é lançada ao fogo, somos nós. Mas a glória de Deus, ela é sempre abundante e ela nunca diminui. E a glória de Deus, agora Pedro está falando para um povo que está começando a ser perseguido e sofrido, essa é a ênfase da primeira carta dele, e esse povo sofrendo dificuldades, enfrentando doenças, enfrentando problemas financeiros, é a perseguição que se inicia e depois vai se intensificar. Pedro vai trazer um encorajamento ao povo e ele começa dizendo: a glória de Deus, ela nunca diminui.
E é sobre isso que eu quero falar, mas antes eu quero citar um teólogo que ele escreveu o seguinte: a glória de Deus é a soma de tudo o que ele é e faz. Essa glória não é uma característica ou atributo de Deus, como a santidade, a sabedoria ou a misericórdia. Todo o caráter e todos os atos de Deus se distinguem pela glória. Ele é glorioso em sabedoria e poder, de modo que tudo que ele pensa e faz é marcado pela glória. Esse é um pastor falecido já nos Estados Unidos, Dr. Warren. Vamos compreender melhor essa questão da glória de Deus e eu quero levantar aqui dois aspectos desta glória. O primeiro deles é o novo nascimento do cristão que Pedro trata aqui. Esse milagre teve início, conforme o texto, com Deus, lá na eternidade. É difícil a gente entender esse negócio da eternidade, porque Deus, para ele, não existe essa questão do tempo igual tem para nós. Por exemplo, nós estamos já aqui, já há alguns minutos, e muitos têm a expectativa que daqui a pouco o sermão acabe, a mensagem acabe, e a gente possa ir embora para casa, e a semana continuar. Amanhã, segunda-feira, tal hora, começamos ou recomeçamos nosso trabalho. Para Deus não existe isso, Deus é eterno. E lá na eternidade, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles decidiram por você e por mim, aqueles que creem. Isso ocorreu como parte dos desígnios mais profundos da eternidade, dos quais passamos a ter conhecimento somente depois, pela pregação da palavra de Deus, igual eu estou fazendo hoje aqui. Um dia você ouviu a palavra de Deus, um dia seus pais ouviram e assim por diante, e ali vocês creram. Também não se baseou em alguma coisa que Deus tenha olhado na vida da dona Ruth e falou assim: olha, ela é uma boa mulher, uma boa serva, preciso salvá-la. Não. Segundo os critérios de Deus, lá na eternidade, antes que ela nascesse ou existisse, Deus já havia escolhido a dona Ruth. O plano de salvação não se limita ao amor eletivo de Deus, o Pai. Também inclui a obra do Espírito Santo de nos separar, de nos convencer a crer, para que a salvação seja verdadeira. A Trindade Santíssima, ela é envolvida. No que se refere a Deus o Pai, fui salvo, eu, quando ele me escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, lá na eternidade. No que se refere a Deus Filho, fui salvo quando ele morreu por mim na cruz, há 2000 anos atrás, lá no Calvário. E no que se refere ao Espírito Santo, fui salvo em uma noite de 1992, na cidade de Botucatu, por meio da pregação de um pastor muito humilde, pentecostal, pastor Joaquim. Por meio da vida deste homem e a pregação da palavra, eu fui salvo. E talvez assim seja a história da maioria de nós. Então, todas as partes juntaram-se. A escolha do Pai, a morte do Filho e a separação do Espírito quando eu ouvi a pregação do Evangelho. Fui escolhido, ouvi a palavra da salvação e fui separado, salvo pelo Espírito Santo. Isso causa muito impacto quando a gente entende na vida do cristão. Porque é claro que, como aquelas pessoas que estavam recebendo essa carta de Pedro, nós hoje também, se eu fosse perguntar aqui a cada um, todos aqui têm alguns problemas, todos aqui têm alguns dilemas, outros têm aspirações, outros têm dúvidas, como aquele povo tinha. Mas quando você entende que o seu novo nascimento se deu por uma orquestração divina, a tua vida não pode ser a mesma. Não tem como ser a mesma. Quando você está vivendo um drama, quando você está vivendo um problema, ou até uma doença, quando você sabe que antes que você existisse, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo orquestraram, banhados pelo amor, a sua salvação, não é possível você viver da mesma forma. Então eu quero trazer aqui, nesse instante, um lembrete a você. Está difícil?
Está com dúvidas? Você está com o coração cheio de ansiedade? Pois lembre-se, se você crê em Deus, você foi amado, você foi amada lá na eternidade por este Deus. Nada aconteceu por acaso na sua vida. Mas nada o quê, pastor? O teu estudo, a tua formação, o teu trabalho, aquilo que você tem para trilhar ainda, tudo está diante do Deus que ele faz com que as coisas ocorram segundo a sua vontade. Que vontade é essa? A Bíblia nos diz. Ela é uma vontade boa, ela é uma vontade perfeita, ela é uma vontade agradável. Portanto, no momento difícil, talvez no momento de vale agora, creia nesse Deus, a sua vida é algo especial. Pedro também não nega a participação do homem nisso. Ele diz: aquele que ouviu a palavra creu. Esse é o momento em que eu, por exemplo, ouvi o pastor Joaquim pregar o evangelho a mim. Naquele momento, meu coração se abriu e eu disse: eu creio. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero servir a esse Deus. É bem provável que você é a mesma coisa. 1 Pedro 1,12. Pedro enfatiza que o evangelho foi pregado a essas pessoas, elas ouviram e creram. O mesmo Deus que determina o fim para a nossa salvação também determina os meios. Se é por meio do pastor Joaquim, se é por meio do pastor Janderson, se é por meio de um irmão em Cristo, de uma irmã em Cristo, pode ser uma criança. Agora, isso faz com que desabroche duas possibilidades na nossa vida. Você que está me ouvindo agora aqui. Ou você já ouviu o evangelho e creu, e hoje é uma pessoa salva, já teve o novo nascimento, ou você que ouviu o evangelho e não creu, está eternamente perdido ou perdida. O que você escolhe? A salvação em Cristo Jesus, que te buscou lá na eternidade, ou a perdição, que é essa mesmo que você já está vivendo, que vai te levar para o inferno eternamente? Eu só posso te dizer que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi a salvação em Cristo. A coisa que mais pesa como riqueza na minha vida, a salvação em Cristo Jesus. E eu não posso dizer isso baseado na minha vida apenas, mas é na vida das pessoas que conheci desde então. Pessoas que se tornaram vitoriosas porque foram salvas em Cristo Jesus. Esse é o primeiro aspecto da glória de Deus. Porque pensa, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é único, um Deus que detém o governo de todas as nações nas mãos, das nações do universo. Ele lança todo esse plano na eternidade, e aí surgem as gerações, desde Adão e Eva, e começa mal o negócio, hein? E aí vai nascendo gente, morrendo gente, gente teimosa, gente briguenta, gente assassina, gente de tudo quanto é tipo, até nos dias de hoje. E é nesse meio que, pela glória de Deus, pessoas vão sendo resgatadas quando ouvem o Evangelho. E esse povo vai viver eternamente com ele. A glória de Deus se manifesta nisso. É por isso que a glória de Deus se manifesta também na tua vida, quando você está trabalhando, quando você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu quero destacar aqui o segundo aspecto desta glória de Deus, onde ela é manifestada. E ela está na esperança do cristão. Como enfrentar as lutas, as doenças, as perdas, as dificuldades da vida ao vivo? Porque a vida ao vivo é assim: amanhã é segunda-feira, não é? Muito bem. Amanhã tem conta para pagar, amanhã tem coisas para se fazer, amanhã tem dificuldades para desenrolar. Outros, o problema maior está na terça, mas vai ter que resolver. Outros na quarta, outros na quinta, vai fazer um exame, outros na quarta, vai fazer uma cirurgia. É assim, a vida ao vivo é desse jeito. E outros, quando estão indo fazer a cirurgia, o carro ainda quebra. Essa, a vida é desse jeito, não é? Um dia nós estávamos realizando uma atividade numa igreja
E aí ia ter lá um jantar. E a segunda travessa de comida lá bagunçou tudo, quebrou lá no fogão, derramou, não sei. E é as coisas que acontecem na vida. Daí teve gente que chegou e falou: olha, quebrou a vasilha, só deu para alimentar metade. Não é assim a vida ao vivo? Às vezes é assim. Os problemas. Como é que a gente vive isso? Tá bom, pastor, eu nasci de novo, Deus me amou, eu fui salvo, e agora? Como é que eu lido com essas coisas? Era o que estavam perguntando os crentes para quem Pedro escreveu lá naquele primeiro momento, naquele primeiro instante. Ele diz: olha, vocês agora têm uma viva esperança. Em primeiro lugar, uma viva esperança, pois se baseia na palavra de Deus que é viva e Jesus Cristo que está vivo. Jesus Cristo não está morto. Pedro está falando para aquelas pessoas. Ele ressuscitou, ele está vivo. Você pode falar com ele, você pode conversar com ele. Não é uma metáfora. Jesus está vivo, de carne e osso. Se você pegar, Tomé quis colocar o dedo lá no buraquinho da lança e Jesus falou: vem aqui, Tomé. Jesus, o qual eu creio e você crê, está vivo. E Pedro está dizendo: não tenho medo. As coisas às vezes são difíceis, as coisas às vezes parece que não vão se resolver, mas nós podemos buscar o nosso Salvador, o nosso Pai, e falarmos: Senhor, me ajuda. Senhor, está difícil hoje. Senhor, essa semana eu não sei nem como é que eu faço. Senhor, meu casamento não está bem. O tempo é implacável com as nossas expectativas. O tempo destrói a maioria das esperanças do ser humano. Hoje eu estava, um pouquinho antes de vir para cá, a Simone estava com a televisão ligada enquanto nós nos arrumávamos e apareceu ali na televisão Fábio Júnior. E a Simone falou assim, ó, nossa, mas ele já está com uns 80, o Jandinho acho que falou, está com uns 80 anos. Eu falei, é por aí. Mais de 70 é certeza. Olha que bagaço que virou o Fábio Júnior. Eu estou adivinhando. E vocês também. Vocês pensaram que era só lá em casa? Não. O tempo, gente, ele é cruel, não é? Esses dias o Davi, o nosso netinho, ligou lá para nós com imagem e tudo, e ele estava querendo dar uns pulinhos. Daí a Simone falou: o vovô também pula. Quando ela falou isso, eu pensei: como que ela joga essa responsabilidade para mim? Eu não estou conseguindo pular. Eu pensei: se eu pular, vai desconjuntar tudo. É, o tempo nesse aspecto, gente, ele é cruel. Passa rápido, não passa rápido? Passa rápido. Mas a passagem do tempo só torna a esperança do cristão maior. Converse com cristãos mais maduros e converse com eles acerca da esperança em Cristo Jesus para você ver. Ela está fortalecida, porque Jesus disse que nós seremos totalmente transformados. Esse corpo que hoje já não é mais 100%, vai ficar 100%. Sabe que algumas pessoas me perguntam: pastor, mas será que lá no céu a gente vai ressuscitar velho? Claro que não. Eu creio que não. Aqui eu estou falando o que eu creio, tá, irmãos? Isso aqui não está nem na Bíblia. Mas o que eu acho, eu creio que nós vamos ressuscitar em um corpo perfeito. Nós não vamos ter limitação nenhuma. Nós não vamos ter dificuldade nenhuma. Tudo que o ser humano procura fazer por meio da plástica, por meio da medicina e tudo, e vai só meia boca, lá vai ser 100%. Aproveite o tempo do tempo. Presta atenção nisso que eu vou falar. Aproveite o tempo do tempo. Ou o tempo no tempo. Agora. Valorize o que você tem hoje e vive o que você tem. Mesmo com as lutas, com as dificuldades, se você está vivo, valorize o que você pode desfrutar hoje. Eu citei aqui uma vez aquele psiquiatra Viktor Frankl, e ele escreve algo assim no livro dele. Que lá nos campos de concentração, na Alemanha, eles chegavam dos trabalhos forçados como escravos, sem alimentação, sem nada, e aí era o momento de descansar, entre aspas.
E diz que estavam todos deitados, arrebentados, famintos, doentes. E um dos que estavam ali chegou de fora do galpão e falou: venham, venham ver, venham ver. E a maioria ali levantou e foi ver um pôr do sol. Diz que era maravilhoso. Mas vejam, pessoas dentro de um campo de concentração, sendo maltratadas, sendo encaminhadas para a morte, tiraram um tempo diante daquela pobreza geral e foram olhar um maravilhoso pôr do sol. Isso não custa dinheiro e isso faz com que a gente tenha esperança de vida. Então, não deixe de dar um abraço. Não deixe de dar um beijo. Não deixe de dar um toque. Não deixe de comer um bolo de cenoura. Não deixe de comer um pão de queijo com pelota. Não deixe de comer um cuscuz e valorizar essas coisas normais, às vezes, do dia a dia. Aproveite o tempo no tempo. Um banho. Gente, que coisa boa é você poder entrar, tomar um banho tranquilo. A água é limpa que cai lá dentro da nossa casa. Quente aqui eu nem não vou falar que não precisa, pode ser fria mesmo. Pedro está falando também de uma herança imperecível, pura, sem manchas. Fomos incluídos no testamento de Cristo e compartilhamos sua glória. Não é uma herança igual as que a gente conhece aqui, não. Aqui, a pessoa morre, deixa uma casa que vale menos de 200 mil reais. Os filhos quase se matam. Nós nos tornamos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Convém observar a descrição desta herança. Dois aspectos. Primeiro, é incorruptível, nada pode destruí-la. Nada pode destruí-la. Uma vez que ela é sem mácula, sem mancha, ela não pode ser difamada, vulgarizada de maneira alguma. Jamais se desgastará essa herança. Jamais diminuirá o preço. Não é igual o carro que a gente compra. Fala, eu tenho um carro. Quando você comprou, valia 10. Você saiu da concessionária, já vale 8,5. Depois de um tempo, vale menos ainda. Não, a herança que Deus nos dá não gasta. Não tem ladrão que roube essa herança. E onde ela está, pastor? O texto diz que está guardada no céu. Todas as coisas que a gente vê hoje, gente, elas irão passar. A Bíblia diz que os céus se derreterão. Todas as grandes construções, todos os grandes empreendimentos humanos, todas as coisas, os arranha-céus, todos serão desfeitos e Deus fará novos céus e nova terra. Tudo se fará novo. Haverá um julgamento. E aí aqueles que creram, que foram salvos por Cristo, receberão essa herança que está guardada no céu. Eu quero terminar com uma pergunta para que a gente reflita. Agora que você sabe que nasceu para a glória eterna, como você vai viver essa realidade no seu dia a dia? Que escolhas você fará que reflitam essa esperança viva que temos em Cristo? O apóstolo Paulo vai dizer assim: vocês são a carta viva de Cristo. Quando vocês estão passeando, indo para as academias, trabalhando, vivendo em família, vocês são uma carta viva. O que as pessoas estão lendo sobre a sua salvação e a sua esperança? Que Deus nos ajude que nessa semana a gente viva isso com verdade, de maneira tão concreta que a gente quase consiga apalpar estas verdades. Deus abençoe cada um de nós. Não viva como derrotado, porque você é vencedor já. E hoje nós temos a assistência do nosso Deus. Jesus falou assim: olha, eu vou, mas eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar? Pai, aqueles crentes lá do início da igreja primitiva, em momentos de tanta angústia e perseguição, receberam esta carta segundo a tua vontade,
pelas palavras que Pedro registrou. E isso trouxe encorajamento a elas. Nós hoje enfrentamos coisas que Pedro não enfrentou. Nós hoje enfrentamos desafios que nenhum dos crentes da igreja primitiva enfrentaram. Que bom que esta palavra vem trazer algo para o nosso coração, mostrando-nos o teu amor pelo novo nascimento e a esperança do crente. Abençoa esta igreja, meu Deus, cada um de nós. Dá-nos temor para viver e alegria para desfrutar as coisas que já possuímos e já temos. Sustenta-nos dia após dia. Somos o povo da esperança e nós te agradecemos por isto. Em nome de Jesus. Amém.